O Plano de Previdência Complementar InvestPrev é uma opção para garantir a sua segurança financeira no futuro. O InvestPrev foi criado para ajudar você a realizar seus sonhos, manter o poder aquisitivo na aposentadoria e garantir melhores condições de vida para você e sua família. A adesão ao plano pode ser feita de qualquer cidade no Brasil. O formulário de inscrição e a lista de documentos necessários estão disponíveis no site do Agros. Conheça melhor este plano e planeje seu futuro com a gente. Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Cuidar da saúde bucal é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. Com mais de 30 anos de experiência, a Interodonto é referência em implantes e estética dental, proporcionando tratamentos que desenvolvem a autoestima e a confiança dos pacientes. Os profissionais da Interodonto são altamente qualificados e oferecem um atendimento dinâmico, prático e confortável, garantindo que cada paciente tenha uma experiência personalizada. Com tecnologia de ponta e um olhar atento às necessidades individuais, a clínica se destaca pela odontologia humanizada, que vai além do tratamento, é um compromisso com a transformação de vidas. A Interodonto é a escolha ideal para quem busca um sorriso saudável e mais autoestima. Oi, pessoal! Já chegamos para apresentar para vocês mais um podcast. Hoje, com o nosso convidado, Marcílio Rodrigues Martins, que é diretor administrativo financeiro do Agros. E com Marcílio, nós vamos conversar sobre investimento e previdência. Lembrando que a gente gostaria que vocês se inscrevessem na página da 4Ls Filmes, né, no YouTube, e também apoiassem nas nossas redes sociais, ok? Marcílio, como vai? Tudo bem? Muito obrigada pelo apoio ao nosso trabalho, sua presença aqui. Olá, Soninha. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Falar do seu canal de ampla audiência e de grande abordagem, né? E tratar desse tema, né? Investimento e previdência, que é um tema de grande relevância na vida das pessoas hoje no Brasil. E é um tema complexo, de fácil entendimento, mas as pessoas ainda não têm essa cultura, né? Sim, a verdade, o tema previdência, né, quando você remete ao tema previdência, a maioria das pessoas só se referem à questão da aposentadoria, né, do INSS, né, e o tema vai muito além disso, né? Existem várias formas de aposentar, né? E o que a gente aborda, né, como importante, né, é a previdência complementar, né, que a gente sabe das dificuldades e da defasagem, né, do sistema previdenciário no Brasil, né, que você se organiza tanto para o momento da aposentadoria e lá na aposentadoria talvez o que você recebe, né, é insuficiente para poder fazer frente a todas as suas necessidades futuras. Marcílio, qual que é a importância desse investimento da Previdência? Então, é exatamente nessa linha, né? Você, ao longo da sua vida, é importante que você se organize para o futuro. A gente sabe das limitações de capacidade financeira no dia a dia, mas assim, é muito importante, primordial, que a pessoa tenha um olhar para o futuro. A gente sabe que a aposentadoria é o momento de buscar, né, uma tranquilidade, um maior cuidado, né, com a saúde, fazer aqueles planejamentos que todo mundo sonha, né, de viagens, né, de visita a filhos, às vezes que estão em outros estados, às vezes até em outros países, e adquirir algum patrimônio, alguma forma de melhoria de conforto. E a gente sabe que com a previdência oficial, né, com o INSS ou uma previdência do regime próprio, que a gente chama do governo federal, ele muitas das vezes é insuficiente para isso. Então é importante que a pessoa se organize, né, que vá fazendo essa reserva e acumulando ao longo da sua trajetória de vida para que lá na frente
ela possa ter essa tranquilidade. E quanto mais cedo iniciar, melhor, né? Exatamente, né? O ideal é que a pessoa faça isso, né, o mais cedo possível. Hoje já tem comportamentos aí familiares, né, de pais que fazem uma previdência para filho, né, visando aí um futuro. E é um planejamento, não só quando se fala, por exemplo, de previdência familiar, né? Você pode fazer uma previdência, por exemplo, para um filho, imaginando que lá com 18, 19 anos ele vai ingressar numa faculdade e pode precisar ali de algum recurso, né, para custear isso, para poder, de repente ele vai estudar numa cidade fora do domicílio da família, então ele vai ter despesas aí de aluguel, etc., que é um planejamento também previdenciário, né, previdente, de cuidado, né? Eu planejo daqui a 15 anos me aposentar e eu quero comprar um sítio para poder ter um descanso, etc. Você precisa fazer, de alguma forma, esse planejamento. E no caso de investir na previdência do Agros? A previdência do Agros, né, assim como a previdência em si do Brasil, os investimentos eles são regulados, né, assim, pela Previc, né, que é o órgão regulador de previdência, pelo próprio Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. Então, a gente tem algumas normativas que a gente precisa seguir para poder fazer os investimentos. Mas o Agros investe com muita responsabilidade, né? Buscando aí, a gente tem alvos, né, de metas de resultado financeiro para alcançar, né, para que a gente entregue, né, para o beneficiário, para o participante no futuro, o que ele espera. E a gente busca, dentro dos normativos, né, dentro das regulações, fazer isso da forma que alcance os resultados satisfatórios de retorno. Marcílio, e como que é essa gestão desse investimento? Como que o Agros faz? Então, o Agros tem um comitê de investimentos, né? Esse comitê ele é composto por funcionários do Agros, né, ligados ao setor de investimentos, e ele tem representação de membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Então, nesse comitê que a gente discute, né, as estratégias de investimento, né, as melhores oportunidades de alocação. A gente tem um suporte externo de consultoria, né, até para tirar aí qualquer viés de conflito de interesse, né? Então, pode ser que a gente opte por fazer um investimento em um segmento de investimento, né? E aí a gente vai buscar as melhores oportunidades de mercado, e a gente tem uma consultoria externa que faz um ranqueamento, né, das melhores oportunidades para que a gente tire qualquer viés de pessoalidade na escolha dos investimentos. E essa escolha, vocês baseiam em quê para escolher? Histórico de rentabilidade do segmento. Onde atualmente está rendendo mais? Vou te dar um exemplo. Eu vou comprar um título, né? Então, a gente vai debater isso em comitê e vamos discutir com a consultoria. A gente quer investir em tesouro direto. Então, ele vai buscar uma alternativa, né? A gente vai investir em economia real. Então, ele vai buscar um segmento, no segmento, né, as melhores rentabilidades, né? Quem que está investindo, qual é o gestor, né? Qual a casa que está fazendo investimento e que, dentro de um histórico, está trazendo os melhores resultados. E aí vai investigar a capacidade do gestor, a equipe, o histórico, né, da casa financeira, né? Se tem algum histórico de alguma fraude, de algum prejuízo, de alguma deficiência, né, de gestão mesmo do investimento, né, e o histórico de resultado ao longo do tempo. Tudo isso alinhado, ele vai fazer um ranking. Esse está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E ali o comitê vai decidir por qual, né, dentro do ranking, sempre pelo primeiro ou segundo. Porque é muita responsabilidade, né? Você trabalhar com o dinheiro das outras pessoas, né? Não tenha dúvida. Tem uma máxima... Ser obrigado a ter sucesso sempre. Né? Sim. E tem uma máxima, né, aí do mercado financeiro que fala, né?
nunca é o contrário de quando a gente, né, na administração, por exemplo, que você fala, administra esse negócio como se fosse seu, né? Nos investimentos de fundo de pensão, é o contrário. Nunca invista como se fosse seu. Invista sempre com o olhar de que esse dinheiro é de muita gente, né? Então, evita aquela... a gente tem que buscar sempre, né, uma assertividade, nunca fazer, né, apostas aí absurdas ou sem nenhum fundamento. Então, a gente trabalha... anualmente é feita uma política de investimentos. Tá? Essa política ela é construída no Comitê de Investimentos e ela é aprovada pelo Conselho Deliberativo. Então, ali a gente avalia qual que é o cenário para o ano de 2025, qual que é o cenário para o ano de 2026. Ali a gente traça uma estratégia, né, e faz as alocações. E ao longo do tempo a gente vai corrigindo alguma distorção, alguma necessidade de ajuste de rumos. Mas, pra você ter ideia, o fiscalizador, se ele vier ao Agros e eu tiver feito um investimento que deu todo errado, não tivemos resultado nenhum e talvez tivemos um resultado negativo, e eu consegui demonstrar que ele foi estudado, avaliado, e ele consta, né, dessa política de investimento que foi organizada e foi submetida ao comitê e ao Conselho Deliberativo, o fiscalizador da Previc ele vai entender que isso foi uma situação de mercado, mas não foi nenhum chute, de certa forma. Agora, se eu, por algum motivo, escolher um segmento aleatório hoje, investir nele fora da política de investimentos, mesmo que ele me traga um resultado extremamente satisfatório, eu vou ser penalizado porque ele não estava previsto na minha política. Marcílio, existe vantagem tributária nesse investimento de previdência? Existe. A previdência, né, você tem um incentivo fiscal, né, para que tenha uma dedução do seu imposto de renda. Então, no limite de 12% da sua receita, né, tributável, é dedutível para imposto de renda. Então, por exemplo, se você tiver uma renda no ano de R$100 mil e você investiu 12 mil em previdência, né, você vai pagar imposto sobre 88 mil. Então, isso é um atrativo também de incentivo tributário. E tem esse incentivo também para empresas. E as empresas aí, não vou falar muito uma linguagem contábil aqui, mas assim, tem vários segmentos tributários para as empresas, né? Microempresa, lucro real, lucro presumido e tal. As empresas de lucro real, elas têm um incentivo fiscal também para essa questão da previdência. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma empresa que é optante lá desse modelo tributário do lucro real, e ele faz uma previdência para os seus funcionários, né, na hora que ele for apurar o imposto de renda que ele deve lá para o governo da empresa dele, ele vai poder deduzir as despesas que ele teve com esse incentivo, né, previdenciário que ele fez para o funcionário. Então, isso é uma oportunidade, né, para o próprio empresário fazer esse investimento nos seus funcionários, né, de forma a reter pessoas, de forma a estimular, né, seu quadro de funcionários e ser um diferencial aí de mercado, né, porque obrigatoriamente, né, as empresas precisam garantir, né, a previdência lá do INSS. Mas esse adicional de previdência complementar é uma opção que as empresas têm e seria um diferencial em relação ao seu reconhecimento, né, da importância do seu funcionário e garantir que lá na frente, né, depois que ele chegar no momento da aposentadoria, ele tenha lá uma tranquilidade além do INSS. Sem falar que a pessoa pode contar com a confiança Agros, né? O Agros tem uma história aí de 45 anos de previdência, né? Sempre com muita responsabilidade e assertividade nos seus investimentos, né? Ao longo desses anos, ele sempre entregou, né, em resultados acima, né, dos indicadores de mercado aí, de poupança,
de outros da própria Selic, né? A gente vive hoje um período difícil de alvo Selic, a gente está com uma taxa de juros elevada no Brasil, aí próximo de 15% ao ano, né? Mas isso é uma questão de momento, né? Ao longo do tempo, a Selic nunca teve num nível tão elevado. E, por outro lado, as pessoas, né? Apesar de hoje as pessoas terem muito acesso à informação, né? Mas esse tema investimento, ele não é uma coisa tão simples de se fazer aí de forma individual. Então, Agros com equipe, com consultoria externa, com volume financeiro, né? Isso tudo facilita e torna favorável, né? Que se invista na previdência do Agros. Bom, hoje nós estamos conversando com Marcílio Rodrigues Martins, que é diretor administrativo do Agros, e o tema é investimento e previdência. Ressaltando que vocês devem se inscrever aí no canal 4L Filmes e também apoiar as nossas redes sociais. Marcílio, e qual o patrimônio do Agros em termos de investimentos hoje? Então, o Agros hoje está na casa aí dos 970 milhões, né, de patrimônio investido, né? Isso dividido, né, entre seus planos de previdência e tem também, né, um fundo de investimentos, né, para suportar lá o plano de saúde, mas o nosso patrimônio hoje gira em torno de 970 milhões investido, né? É uma coisa, comparado, né, com outros fundos de pensão do Brasil aí de multinacionais, estatais, né, pro ambiente interior, né, pro ambiente de uma única universidade, é um patrimônio bem expressivo. Inclusive, assim, de grande importância também para a Viçosa, né? O Agros, né? O desenvolvimento do Agros. Sim, não tenha dúvida, né? O Agros, eu ouvi isso algumas vezes, né, de funcionários, né, de aposentados de outras universidades, né, dessa importância do Agros na vida do funcionário, ali como complementação de renda, e para o município de Viçosa, né, para você ter ideia, a gente completou agora 1 ano de pagamento de benefícios lá para os aposentados do UFV, da ordem aí próxima de 5 milhões mês. Acrescenta, né? Muito, né? Isso aí na economia local, né? Você imagina a circulação disso. É uma folha de pagamentos aí, né? Sem dúvida nenhuma, é a maior folha de pagamentos de uma rede privada, né? Que o Agros é uma entidade privada. Então, hoje, em Viçosa, aí, depois da universidade, e eu acredito que a gente aproxima aí da folha de pagamentos, inclusive da folha da Prefeitura de Viçosa, em termos de valor. Então, isso para a economia é algo extremamente relevante, né? Para você ter ideia, no ano passado, na última greve, né? Quando tem greve da universidade, quando os estudantes, ou no período de férias, quando os estudantes retornam para casa, né? O início desse pagamento de benefícios do Agros, né? Foi um reequilíbrio aí nesse momento. Lógico que a economia absorve isso ao longo do tempo, mas no momento que os estudantes saíram para um período de férias, o Agros colocou ali, né, em forma de renda girando do município 5 milhões, fez uma diferença muito grande para a Viçosa. Segurou a onda, né? Sem dúvida, né? Marcílio, qual seria a sua mensagem, assim, para os nossos espectadores? Então, uma mensagem, né, de agradecimento àqueles que já investem com o Agros, né? E uma mensagem de incentivo, uma convocação realmente àqueles que ainda não investem no Agros, né? Tanto pessoas, né, pessoas físicas, né, dizendo trabalhadores aí do comércio local, né? Assim como os empresários, né? Como te falei aqui, o Agros hoje, né, entrega para o município, em termos de receita mensal aí, 5 milhões de reais. Então, eu entendo que é importante que os empresários locais observem essa característica, né, e invistam
eles próprios, né, nesse segmento, né, para si, para o seu grupo familiar, para os seus funcionários, né, de forma que garantam a longevidade aí do Instituto, né, e a perpetuação desse movimento econômico-financeiro na cidade. E também para a classe, né, da saúde de Viçosa, né, aí os médicos, os dentistas, os proprietários de clínicas, né, que investam em previdência para si e também para o seu grupo de funcionários, né? Principalmente aí a classe, né, dos profissionais de saúde. A gente sabe que ao longo do tempo da carreira, né, eles têm um nível de trabalho, de produtividade aí bem expressiva e elevada, né? Comparar aí um médico aí às vezes trabalha mais de 12, 14 horas por dia, né? Mas é uma oportunidade deles se planejar para a aposentadoria, né? Então, já procure o Agros para poder fazer aí uma simulação de renda futura, né? E iniciar aí um processo de filiação à Previdência e de aportes financeiros aí planejados ao longo do tempo para que tenha no futuro uma aposentadoria mais tranquila e com mais conforto e qualidade de vida. Marcílio, foi um prazer imenso conversar com você. Agradeço-lhe muito pela presença. E se você quiser deixar mais um recado aí para os nossos espectadores, fique à vontade. Então, o recado é que o Agros está sempre à disposição, né, para atendê-los. E a gente está lá buscando, né, sempre um atendimento humanizado, acolhedor, né, tanto na Previdência quanto na saúde. As portas estão abertas. E aqueles que ainda tiverem dúvida, ou quiserem algum esclarecimento, ou quiser conhecer mais do Instituto Agros, né, nos procurem. Estamos lá à disposição para atendê-los sempre que possível. Tudo de bom. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, por hoje é só. Conforme vocês viram, conversamos hoje com o Marcílio, que é diretor administrativo financeiro do Agros, e com ele o tema foi sobre investimento e previdência. Lembrando que a gente solicita a vocês que se inscrevam na página, no canal do YouTube, né, 4Ls Filmes, e sigam as nossas páginas nas redes sociais. O Plano de Previdência Complementar InvestiPrev é uma opção para garantir a sua segurança financeira no futuro. O InvestiPrev foi criado para ajudar você a realizar seus sonhos, manter o poder aquisitivo na aposentadoria e garantir melhores condições de vida para você e sua família. A adesão ao plano pode ser feita de qualquer cidade no Brasil. O formulário de inscrição e a lista de documentos necessários estão disponíveis no site do Agros. Conheça melhor este plano e planeje seu futuro com a gente. Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Cuidar da saúde bucal é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. Com mais de 30 anos de experiência, a Interodonto é referência em implantes e estética dental, proporcionando tratamentos que desenvolvem a autoestima e a confiança dos pacientes. Os profissionais da Interodonto são altamente qualificados e oferecem um atendimento dinâmico, prático e confortável, garantindo que cada paciente tenha uma experiência personalizada. Com tecnologia de ponta e um olhar atento às necessidades individuais, a clínica se destaca pela odontologia humanizada, que vai além do tratamento, é um compromisso com a transformação de vidas. A Interodonto é a escolha ideal para quem busca um sorriso saudável e mais autoestima.